Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e a hora do nosso encontro para eu ler para vocês o meu artigo desta semana que saiu em 38 jornais. Vou ler com comentários nas entrelinhas. Não esqueça de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à leitura nas entrelinhas. O título é Ponto de Partida. Baseia-se no discurso de posse do novo presidente da Câmara. Eu começo dizendo que surge uma nova estrela no horizonte da combalida democracia brasileira. Hugo Motta, que brandiu a Constituição e invocou o doutor Ulisses quando foi eleito presidente da Câmara. Parece ser uma lufada de oxigênio na esperança de resgate da lei maior. Eu fiquei todo feliz. Essa semana eu estava caminhando no shopping aqui em Brasília e fui abordado por um casal de paraibanos. Olharam para mim e disseram, surge uma nova estrela. Eu disse, obrigado pela leitura. Né? Eu já tinha lido no jornal. E com o resgate da lei maior, voltar a valer o que está escrito na Constituição, resgatando o amplo direito de defesa, o devido processo legal, a autonomia e separação de poderes, a liberdade de expressão, a vedação a toda e qualquer censura, o juiz natural, a inviolabilidade de deputados e senadores por quaisquer de suas opiniões e o resgate de presos políticos por manifestação. Novo parágrafo. O novo presidente da Câmara reconheceu que houve vandalismo e baderna no 8 de janeiro, mas ressalva que senhoras que lá estavam lá se manifestando, punidas com 17 anos de cadeia, não faz sentido. Ele acompanha o ministro da Defesa na conclusão de que faltam ingredientes essenciais para classificar a manifestação como golpe. No Roda Viva desta semana, o ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, reafirmou a falta de ingredientes para chamar de golpe a baderna. Pois é, teve gente que entrou, que abriu o Palácio do Planalto. Todos aqueles que cuidam da segurança de palácios, no Brasil e fora do Brasil, que eu conheço, já me disseram que é impossível entrar no palácio. Impossível. A menos que haja alguma coisa diferente. Lá os que entraram, as imagens mostram, quebrando o relógio, ainda não tinha ninguém lá dentro, tinha pouca gente, fazendo quebra-quebra, estragando obra de arte, bens do povo brasileiro. Esses eu acho que têm que ser punidos, sim, porque agrediram o povo brasileiro no seu patrimônio. Né? Agora, teve gente que entrou lá dentro para se proteger, entrou lá dentro de curioso, entrou lá dentro de... Estava na emoção da manifestação. Ou estava na praça, nem entrou. Outros entraram no Supremo, fizeram a mesma coisa. Teve um que levou uma Constituição para casa. Teve uma cabeleireira, a Débora, que nem entrou, ficou lá fora, escreveu, perdeu o mané com batom, que depois limparam com água. E está condenada como se fosse uma homicida. Então isso o ministro da Defesa fala e o presidente da Câmara também. Né?
Hugo Motta manifesta-se, em consequência, simpático ao movimento pela anistia dos que não estão entre os que abriram as portas do palácio e fizeram destruição. E já esclareceu que isso não é afronta ao Supremo. Ele, inclusive, falou com o ministro do Supremo: eu não estou batendo no Supremo, estou querendo justiça. Justiça na sua verdadeira acepção. Gratia et justitia. A justiça não é vingança. Nem a justiça é exemplo, sim, mas exemplo na medida. Pune-se alguém para dar exemplo aos outros para não fazerem igual. Mas se é só para servir de exemplo e a pessoa está manifestamente, entrou lá meio de bobeira, 17 anos é demais, né? Bom, depois que a Câmara se ajoelhou perante o Supremo aprovando a prisão de Daniel Silveira, inclusive com o voto do próprio Hugo Motta, agora ele, como presidente da Câmara, mostra que começa outra postura. Ele afirmou que daqui para frente, se essas atitudes continuarem, o Legislativo não se ajoelhará para o Supremo e que o Supremo não vai emparedar ou acuar o Legislativo. Olha, gente, isso certamente não é um repente de Hugo Motta, nem uma atitude solitária. Só para lembrar, ele tem 15 anos de Câmara Federal. Ele começou a semana que terminou com a eleição dele, quando recebeu 444 votos em 513. Isso que faltaram 14, se não me engano. Ele teve uma reunião numa pizzaria paulistana com os presidentes do PL, do União Brasil, do Solidariedade, do Podemos, do PSD, PSD que é do Gilberto Kassab, que trabalha com Tarcísio, presidente do MDB, do PP, do Republicanos, que é o partido dele, com o prefeito de São Paulo, governador Tarcísio, que é republicano também, mais quase toda a bancada paulista na Câmara. Bancada de São Paulo são 70 deputados. Inclusive entraram deputados do PT nesse encontro, 2 ministros do governo Lula, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava lá também, presidente na época. E tudo isso em São Paulo, que é o centro geográfico do poder econômico e do poder eleitoral. É o estado que tem mais eleitores, o maior contingente eleitoral do país. E 5 dias depois daquela reunião, ele erguia a Constituição, renovando o seu juramento de defendê-la. Tem um significado. E tem um respaldo. Não está sozinho. Último parágrafo. Certamente, naquela pizzaria, os políticos lembraram do que está acontecendo com Daniel Silveira, que isso pode acontecer com quaisquer dos 594 congressistas, deputados e senadores, assim como a censura pode calar quaisquer dos brasileiros, ou o arbítrio pode prender quem quer que seja. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre disse que não recusará questão alguma. O espírito da estrela da Câmara pode brilhar também no Senado. O Legislativo é o primeiro e mais poderoso dos poderes, porque representa a fonte do poder, que é o eleitor, cidadão, pagador de impostos. Tem poder de fazer e revogar leis, de aprovar e destituir ministros do Supremo
e até de tirar o presidente da República. O Congresso é o único que pode mudar a Constituição, menos as cláusulas pétreas. Assim, seus mandantes, que são os eleitores, precisam saber que seus mandatários, que são os deputados e senadores, têm sim poder para corrigir o que está errado e que torna insegura a vida no Brasil. Portanto, foi esperançoso ouvir Hugo Motta, no seu discurso de posse, dizer: estamos no ponto de partida. De Brasília, Alexandre Garcia.